Eu amo chá. Pronto, bora conversar. Pronto, cheguei aqui no meu quarto, tô aqui com a minha xícara pra gente conversar um pouquinho sobre um assunto que vocês sempre me perguntam no Instagram. E aí eu decidi gravar esse vídeo pra contar de fato pra vocês a história a respeito da minha faculdade, do que eu faço da vida. Esse é meu primeiro vídeo no canal, então sejam bem-vindos. Eu não tenho ideia de como fazer isso, mas amém, não é? Amém. Eu tô muito feliz de verdade, porque eu sei que aqui vai ser um lugar pra eu compartilhar muitas coisas com vocês, desde ministrações, louvores, até palavras e, enfim, rotinas, vlogs, coisas que eu senti de postar aqui. E assim, eu tô realmente muito feliz com esse projeto. Eu espero que vocês estejam felizes também. E, enfim. Então é isso, seja muito bem-vindo. Vamos logo começar a conversar. Eu vou contar pra vocês a minha história, todo o meu processo em relação à faculdade, tudo isso, porque como vocês viram no título desse vídeo, Deus destruiu o meu sonho. Sim, e isso não é algo negativo, tá? Eu coloquei, obviamente, essa legenda pra chamar a sua atenção aqui pro vídeo, mas assim, de fato, Deus destruiu o meu sonho, mas isso foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida até aqui, em relação a essa área, né, profissional e tudo mais. E eu tô muito, muito, muito feliz. Bom, vamos lá então. Pra quem não sabe, desde pequena eu tinha o sonho de fazer medicina. Desde os meus 9 anos de idade, mais ou menos, eu tinha esse sonho. O meu avô, ele era médico, ele era pediatra, e eu sempre falava pra ele, vô, eu quero fazer medicina, vou ser pediatra, tal, enfim. E eu segui assim a minha vida inteira, né? Todos os anos da escola, eu falando que ia fazer medicina. Assim, no ensino médio também, super intencional em estudar. E, enfim, isso era algo que tava muito forte no meu coração e que eu já tinha convicção de que ia acontecer. Eu ia fazer medicina e ponto. Eu lembro que, assim, quando chegou no 9º ano, mais ou menos, do 8º pro 9º ano, eu comecei a me interessar muito por cardiologia. Então, eu simplesmente me apaixonei e falei assim, meu, eu vou ser cardiologista, e é isso, eu já tinha, assim, clareza do que eu ia fazer da minha vida. E aí, beleza, eu não passei, né, do 3º ano do ensino médio pra faculdade, não passei, fiz um ano de cursinho, e esse ano de cursinho foi quando começou a pandemia, então foi em 2020, eu comecei no cursinho presencial e eu estudava muito, eu tava estudando muito, 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 e aí a gente foi pro online por conta da pandemia, e aí nesse período, assim, muito difícil manter a rotina, foi muito difícil, assim, de fato estudar e, sabe, ser intencional nisso, até porque tudo mudou. O emocional também super abalado por conta, né, de tudo que a gente tava vivendo. Eu acho que você entende o que eu tô falando. Então foi um ano muito difícil, assim, pra eu conseguir estudar, de fato. Mas foi um ano extremamente importante pra minha vida espiritual. Foi o ano, assim, que eu realmente comecei a criar raízes profundas com Deus, no relacionamento com Ele. E foi nesse período que eu, de fato, discerni a voz de Deus, sobre os caminhos que Ele tava me levando, sobre a questão de ministério, tudo isso já tava sendo muito alinhado nesse tempo. Então, pra mim, foi muito importante o ano de 2020. Beleza, terminou 2020, não passei nas provas. Eu, assim, confesso que eu não tinha ficado tão chateada, porque eu falei, meu, geralmente quem presta medicina faz 2, 3 anos de cursinho e tudo bem, eu tô disposta a fazer. Eu não tava preocupada com o tempo de estudo, nem o tempo de cursinho, porque era algo realmente que queimava no meu coração. Enfim, não passei nas provas e iniciou o ano de 2021, vamos lá de novo pro cursinho, mas como eu já tava um pouco mais preparada, né, por conta do ano de 2020, eu falei, tá, vai ser mais tranquilo, e realmente foi, assim, né, eu consegui me dedicar mais nos estudos, mas obviamente, né, com a questão da pandemia, foi muito difícil ter aquela rotina louca de estudos, de, tipo assim, ser 100% intencional, mas, no geral, eu tava estudando bem, eu tava conseguindo me dedicar, foi bem melhor em relação ao anterior. No ano de 2021, eu comecei a ser muito intencional em orar sobre essa questão da medicina. Eu já tinha convicção de que eu ia prestar, eu acreditava muito que eu ia passar, porque eu falava assim, nossa, não, isso aqui faz muito sentido e tal, e eu estudei, então vai dar certo. E assim, eu tinha muito isso no meu coração, de que ia dar certo, e que medicina era algo que eu amava. Enfim, então na minha cabeça, não fazia muito sentido eu ficar orando sobre isso, sendo que eu já tinha uma resposta no meu coração. Mas mesmo assim, o Espírito Santo me incomodava a orar sobre isso, sabe? Colocar isso diante de Deus realmente. Eu falava assim, Deus, eu entrego a medicina nas tuas mãos. Se o Senhor não quiser que eu faça medicina, então me ajuda, me dá uma outra opção de curso, porque eu não sei o que fazer se não for medicina. Desde os meus 9 anos eu tenho isso na minha cabeça, no meu coração. Então assim, eu entrego nas suas mãos. Se o Senhor tiver outra coisa, amém. Eis-me aqui pra cumprir aquilo que o Senhor tiver pra minha vida. Enfim, passei o ano de 2021 inteiro, assim, orando. Mas assim, no fundo, eu falava, cara, se Deus pedir realmente medicina pra eu entregar a medicina, vai ser muito difícil. Então, assim, que ele não peça. Se ele quiser pedir, ok, eu vou ter que dar, mas assim, que ele não peça. Eu lembro que foi chegando assim no final do ano, né, perto das provas, especificamente em setembro. Aí eu lembro de um dia específico que eu vi stories de uma amiga minha que sempre posta algumas coisas assim da rotina dela, como estudante de medicina, como plantonista também. Ela postou algo sobre um acidente que tinha acontecido, e quando eu vi aquilo, eu me questionei, eu falei,
será que realmente eu quero fazer medicina? Será que isso realmente queima no meu coração pra exercer essa profissão todos os dias? Ou será que é algo assim que eu gosto porque eu gosto, sabe? Mas ainda assim a medicina tava no meu coração, obviamente. Então assim, foi um dia que veio um pensamento e já foi embora de novo no dia seguinte. Continuei estudando, continuei, né, me dedicando ali pras provas. E eu lembro, de novo aconteceu isso, de tipo, eu repensar sobre a medicina, e eu tava achando muito estranho isso, porque isso nunca tinha passado pela minha cabeça, assim, de fato, sabe? Enfim, aí nesse meio tempo de dúvidas, questionamentos, surgiu a oportunidade de eu fazer um curso de liderança de 1 ano, que aí eu faria no ano de 2022, e eu teria que abrir mão do ano de cursinho pra poder fazer esse curso. E aí eu entrei no processo seletivo, só que eu confesso que esse curso estava queimando muito no meu coração, porque era algo relacionado à liderança, da parte de igreja, da parte de adoração. E aí eu comecei a pesar na balança, sabe? Tipo assim, tá, o quanto isso queima no meu coração e o quanto medicina queima no meu coração. Nesse processo, eu entendi que a área ministerial e aquilo que Deus tem pra fazer através da minha vida, no ministério e assim, na vida das pessoas que estão ao meu redor, através da minha voz, através das coisas que Ele tem depositado na minha vida, queimou muito mais no meu coração do que a medicina em si e dedicar tempo ali, dando 100% de mim nas provas, nos estudos, enfim, em tudo que envolveria a medicina. E aí, essa parte ministerial mesmo começou a queimar no meu coração. Com o tempo, medicina simplesmente passou a não fazer sentido nenhum pra mim. Foi um processo muito natural, porque foi totalmente direcionado por Deus. Eu continuei orando sobre isso, eu tava prestes a prestar as provas, eu tava assim, Deus, tá bom, se não for medicina, me conta o que é, por favor. E eu tava assim, desesperada em caçar a vontade de Deus. E algo que Deus me falou muito durante esse processo é que a gente não precisa ficar desesperado em entender a vontade de Deus e as coisas que Ele planejou pra gente aqui. A gente só precisa se preocupar em conhecer Ele e buscar Ele, porque no meio do caminho Ele vai revelando as coisas, Ele vai dando opções, Ele vai abrindo portas, vai direcionando, olha, entra por aqui, não, aqui você não entra, mas aqui você pode entrar, sabe? Eu tive muitas conversas com os meus líderes, uma delas foi, assim, muito específica, onde eu fui na casa deles e eu tava perguntando sobre essa questão da medicina. Até então eles não sabiam que eu queria fazer cardiologia e que eu já tava totalmente convicta daquilo. E aí eu recebi uma palavra do meu líder. Ele disse assim, eu tive uma visão sua usando um estetoscópio. Você usava pra examinar o coração das pessoas. Eu via que você queria examinar o coração das pessoas no âmbito espiritual e não no âmbito físico, sabe? Foi mais ou menos isso que ele quis dizer. E ele começou a ministrar na minha vida nesse sentido, dizendo que Deus estava me chamando pra ser uma cardiologista espiritual e não uma cardiologista como médica. E aquilo dentro de mim virou uma chave que eu lembro que eu comecei a chorar muito, porque eu senti claramente o Espírito Santo falando comigo. E durante a minha vida eu sempre recebi muitas palavras de que sairia da minha boca seria liberado pra curar os corações. E aí naquele momento fez assim um estalo no meu espírito. Eu entendi o que realmente Deus estava querendo me dizer a respeito de tudo isso. E que eu não preciso fazer medicina pra acessar o coração das pessoas. Realmente não era pra eu estar nesse lugar de cura física do coração, mas uma cura espiritual, uma cura no âmbito de alma, nesse sentido. E aí eu lembro de um dia específico que o meu amigo falou assim, você não vai fazer medicina, você vai fazer psicologia. Eu falei, não, eu não vou fazer psicologia. Psicologia é o último curso da vida que eu faria, não tem condições, não dá. A minha irmã faz psicologia. Vi assim de perto que era algo que eu falava assim, não tem condições mesmo. Nesse meio tempo, setembro, outubro, novembro, foi muito intencional em orar mesmo. E aí aconteceram coisas assim bizarras em relação a isso. Eu tive um sonho, um pouco antes dessa história que eu contei pra vocês sobre o estetoscópio e tudo mais, eu tive um sonho onde eu estava fazendo psicologia. No sonho, eu tava amando o curso, eu tava amando estudar as matérias. Eu tava assim, meu Deus, isso aqui faz muito sentido e tal, não sei o quê. Quando eu acordei, eu fiquei com um sentimento estranho, assim, eu falei, caramba, será que eu devo cogitar psicologia realmente? E eu fiquei com isso no meu coração. 2 dias depois, meu amigo me mandou uma mensagem falando assim, Mar, por que você não faz psicologia? Tem tudo a ver com você, faz todo sentido. E aí eu fiquei, não é possível que isso tá acontecendo, né? E ele era uma pessoa que sempre me apoiou a fazer medicina. E ele me mandou isso do nada. Eu falei, o que tá acontecendo? Beleza. Daí eu comecei a conversar com os meus pais sobre isso. Eu falei sobre a possibilidade de fazer psicologia. Eu também falei sobre a possibilidade de fazer teologia, né? Em algum momento da minha vida, porque isso é algo que eu quero fazer. Eu conversei com eles sobre isso. Daí no dia seguinte, mesmo amigo mandou uma outra mensagem falando assim, tá bom, mas imagina agora uma Marina psicóloga formada em teologia. Aí eu falei, gente,
Ele tá ouvindo as minhas conversas. Ele tá ouvindo as minhas conversas com os meus pais. Brincadeira. E eu fiquei assim, meu Deus, tá, o que está acontecendo aqui? E aí, nesse meio tempo, eu realmente comecei a abrir os meus olhos, comecei a me encantar pela psicologia. Só que ainda tava muito difícil de entregar a medicina, porque existia também uma parte de um ego, sabe? De tipo assim, nossa, todo mundo sabe que eu tô prestando medicina já no segundo ano de cursinho, todo mundo sabe que eu falo isso a minha vida inteira, e eu simplesmente entregar isso agora, eu vou sair como fracassada, as pessoas não vão entender, e como é que fica nessa questão e tudo mais. E Jesus falava muito claramente assim pra mim, quem você ama mais, a medicina ou a mim? E eu falava, eu amo o Senhor. Daí ele falava, então você precisa abrir mão disso, você precisa abrir mão do seu ego, você precisa abrir mão do seu orgulho de se tornar uma médica, impressionar os seus parentes, dos seus amigos, porque você tá ainda tentando medicina, ou porque um dia você vai passar em medicina. Você precisa abrir mão disso e entender que eu não quero que você faça medicina. Eu não quero que você faça isso. E eu, tá bom, Jesus, entendi, tá sendo difícil, e foi muito difícil de fato entregar isso, sabe? Nesse meio tempo, prestei psicologia e nutrição, e eu passei nas duas faculdades, né, nos dois cursos. E eu fui orando sobre isso, e Deus foi colocando paz no meu coração a respeito da psicologia. Foi até engraçado que no dia do meu aniversário eu ganhei um presente da minha amiga, de um brinquinho, assim, de borboleta. Ela disse que ela foi comprar o brinco e que o Espírito Santo falou pra ela assim, você precisa comprar esse brinco de borboleta. E ela não entendeu muito bem o porquê disso, mas quando ela me entregou, ela falou assim, você vai entender o significado. E aí eu abri o brinquinho e eu entendi que era sobre voar, sabe? Sobre liberdade, sobre aquilo que Deus estava colocando na minha vida nesse momento de, tipo assim, voar, viver novos voos e tudo mais. E eu entendi isso. Mas na hora que eu peguei o brinco e coloquei o brinco, o Espírito Santo me lembrou que o símbolo da psicologia é uma borboleta. E aí aquilo fez muito sentido pra mim, sério. Pode parecer pequeno pra você, mas pra mim fez muito sentido. Porque eu senti ainda mais paz naquela decisão que eu tinha tomado, sabe? Mas até chegar nessa decisão foi muito difícil. E eu quero dizer pra vocês, nem sempre vai ser fácil a gente entregar algo pra Deus. Nem sempre vai ser fácil entregar os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos projetos. Mas a gente precisa entender que Ele é um bom pai. Que, assim como diz naquela passagem, se um pai que é mau, sabe, dá boas coisas aos seus filhos, imagina o pai que é perfeito, que tá no céu e que te criou, que me criou, sabe, ele sabe dar boas coisas aos filhos. Então assim, quando a gente se submete à vontade de Deus, quando a gente entrega pra Ele de fato, ele vai costurando tudo como um tapeceiro mesmo, com todas as linhas e detalhezinhos e coisas assim, porque é um Deus detalhista e Jesus, ele quer ser o nosso amigo, ele quer participar da nossa vida, ele quer participar dos nossos problemas, das nossas aflições, das nossas dificuldades, da nossa caminhada aqui, porque foi exatamente pra isso também que ele veio. Ele morreu na cruz pra devolver um relacionamento de intimidade que foi quebrado, que foi rompido pelo pecado. Então assim, saber que através do perdão de Jesus, a gente se reconecta com ele num lugar de intimidade, onde ele pode participar da minha vida, onde eu quero que ele participe dos meus planos, dos meus sonhos, e onde assim, eu construindo a minha casa, a minha vida, numa rocha sólida, num solo firme, entendendo que ele tem o melhor e que ele sabe já do meu futuro, ele já tem todos os dias escritos. Quando eu me submeto a isso, eu entendo que assim, eu não tenho que me preocupar com o meu ego de, nossa, entregar um sonho de criança, porque eu entendo que é muito melhor viver a vontade de Deus e viver os planos dele do que os meus. Então assim, além de contar a minha história aqui pra vocês, de que Deus destruiu o meu sonho de fazer medicina, mas que nesse processo eu entreguei isso pra ele, eu quero realmente te desafiar a ter um relacionamento com ele, sabe? Ele vai te conduzir, ele vai guiar os teus passos. Ore intencionalmente, dizendo assim, Deus, eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão dos meus planos, porque, gente, eu vou ser muito sincera, foi muito difícil entregar, mas já tá sendo maravilhoso só de entender na prática que realmente a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então busque mesmo a Deus, porque Ele é bom e tem os dias contados da sua vida. E é isso, tô muito feliz de compartilhar isso com vocês, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fique ligado aqui nos próximos vídeos, eu sinto de usar o YouTube como uma plataforma também pra falar sobre Jesus, pra também mostrar um pouco do meu dia a dia, e enfim. Vou fazer agora então um negócio de blogueira, seguinte, meu Deus, nunca achei que fosse fazer na minha vida. Deixa aqui o seu like, o seu comentário, o que você quiser, entendeu? Dá uma cambalhota aí, faz o que você quiser. Como é que eles falam? Se você deixar seu like, o YouTube entende que você tá gostando do meu conteúdo e ele vai entregar mais meus conteúdos. Enfim, você entendeu? Você sabe o que você tem que fazer, né? Me ajuda aí, por favor. E é isso, gente. Deus te abençoe. Beijos. Fui.